batismais, certo? Já está gravando? Ou seja, a consagração tem essa intenção, né? Renovar as nossas promessas e o desejo nosso de santidade. Aí as perguntas que surgem, às vezes, é se existe algum impedimento para se consagrar a Nossa Senhora ou não, né? Às vezes, ao longo do caminho, vai se perguntando quem pode se consagrar, porque às vezes é feito muitas colocações sobre o curso que assustam as pessoas. Por exemplo, quem começa a fazer o curso, o cão persegue até não querer mais, né? A pessoa acha que vai começar o curso e o inferno todinho vai ficar em cima dela. Na verdade, cada pessoa vai ter um caminho. Algumas pessoas fazem o curso de forma muito tranquila, né? Outros têm mais combate, outros têm menos, outros quase não têm ao longo do curso. Então a gente não pode ficar falando que quem vai fazer o curso e tudo que acontecer, queimou a lâmpada em casa porque eu estou fazendo o curso, né, da consagração. A gente tem que ter cuidado para não fazer da vida espiritual uma vida supersticiosa, certo? Minha mãe brigou comigo, foi por causa do curso. Mas você lavou as coisas, né, que tinha que lavar? Porque é ser preguiçosa, né? Tem que ver as coisas de forma real, né? Certo? Então, é um caminho, sim, de busca de viver o batismo. Então, algumas coisas que a gente deve ter cuidado é achar que quem vai se consagrar tem que estar pronto, né? Pronto a gente nunca está, certo? Na verdade, a gente está trilhando um caminho com sinceridade. Só que a gente tem que desejar e buscar sinceramente isso. Porque se a gente não tem o mínimo de sinceridade nessa busca, é apenas um certo modismo, também não vai fazer sentido. Tipo assim, eu quero ter a missa, eu quero tirar foto, como se fosse apenas um ritualismo, né? Para que no dia eu diga que sou consagrado, eu ando com a correntezinha. Então não vai ter muito sentido. Vai ser uma coisa a mais, né? Até mesmo as coisas que são ainda mais profundas, que a própria consagração, que é a vivência dos sacramentos, o próprio batismo, a Santa Eucaristia, a confissão, se a gente não viver ele de forma intensa, eles não terão efeito devido na nossa vida. Da mesma forma, a própria consagração. Tipo, eu faço o curso, eu faço os exercícios e pronto. E não quero me comprometer com aquilo que o tratado me propõe, aquilo que, por exemplo, uma pergunta que é feita. Para se consagrar tem que ler o tratado? Mas isso não é o mínimo, né? Se você não consegue ler o tratado, se você for analfabeto, tudo bem, você pode ouvir o tratado, tem audiobook, escute. Mas se a pessoa não se colocar à disposição de ler um tratado, de fazer os exercícios, deixe para fazer quando você tiver essa disposição. Faça não. Não precisa se consagrar agora não, entenderam? Eu não gosto de ler, então eu posso fazer? Não precisa gostar de ler, é só ler o tratado sem gostar, entendeu? Não precisa gostar de ler, é só ler sem gostar. Você lê por amor a Jesus e a Virgem Maria. Então a gente tem que ter algumas coisas que são de gente adulto, entenderam? Não pode ser uma coisa que a gente leva na brincadeira, né? Tranquilo até aqui, sim ou não? Sim. Mas também a gente não pode fazer uma coisa de 7 cabeças. Por exemplo, Santo Afonso, ele até comenta nas missões que ele ia, que com o tempo ele foi percebendo que ele pregava muito sobre as glórias de Maria, né? E depois ele via que isso tinha frutos, mas faltava ter frutos maiores. E ele percebeu que algumas pessoas ficavam muito encantados quando falava da grandeza de Nossa Senhora. Mas outros ficavam com medo de se aproximar dela, de tão grande e santa que ela é.
Aí Santo Afonso teve a seguinte inspiração de Deus. Eu vou falar assim da grandeza da Virgem Maria, mas eu vou falar sobre ela, em especial como Mãe da Misericórdia e refúgio dos pecadores. E daí as missões de Santo Afonso, nas pregações que ele falava sobre Nossa Senhora, tiveram muito mais conversões. Foi muito mais atrativa, muito mais profunda. Porque os maiores pecadores, ao ouvir falar dessa grande mãe, mas que sobretudo é Mãe da Misericórdia, começaram a ser atraídos. E daí ele escreveu um livro chamado Glórias de Maria, né? Explicando a Salve Rainha como Nossa Senhora Mãe da Misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes no curso começa 30 pessoas. Quando se começa os ensinos, as pessoas começam a ver que é algo um pouco exigente. E começa a desistir. Porque acha, não é para mim, né? Não, mas qualquer coisa de um cristão vai ser exigente, sim ou não? Se a gente for desistir de tudo que é exigente, a porta é estreita. Então não é uma coisa que a gente deveria ter muito cuidado com essa desistência, porque tem que fazer isso, tem que deixar aquilo. Ou seja, dentro do caminho da consagração, nada mais é do que lembrar o nosso dever e a graça de sermos, de fato, católicos de verdade, né? Que a gente esquece muito fácil. Só que algo que a gente tem que lembrar, que mais do que responsabilidade, isso comporta muitas graças. Vocês estão entendendo? Você não tem que lembrar o que você vai dar, é o que você vai receber. A gente fica, às vezes, muito ligado, o que é que eu tenho que fazer? Se a gente fixar, olhar no que eu vou receber, é muito mais eficaz para a nossa vida espiritual. Porque o que você vai receber é tudo. E o que você vai dar também é tudo. Só que você vai receber mais, porque o tudo de Deus e o tudo da Virgem Maria é mais do que o meu tudo e o seu tudo. Vocês estão entendendo? Aí, alguma pergunta que surge é assim: se, por exemplo, alguém é junto, né? Alguém está em outro pecado mortal, público, ele pode fazer a consagração à Nossa Senhora? Aí aqui existe algumas colocações que a gente tem que entender. Se eu entendo que a consagração à Nossa Senhora é a busca de um caminho de santidade, e eu tenho que romper com o pecado, eu tenho que buscar a vontade de Deus, que Nossa Senhora vai me ajudar nesse caminho, não existe aqui uma proibição, porque Nossa Senhora vai me ajudar no caminho de libertação do pecado, é óbvio, né? Só que tem que saber se eu quero sair. Porque, digamos, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, mas eu quero permanecer no pecado. Tem sentido? Não. Outra coisa são situações que a pessoa quer se consagrar a Nossa Senhora, mas ela vive uma situação que ainda não conseguiu. Por exemplo, quem vive segunda união, né? Ela está possivelmente em pecado mortal, né? É o provável, né? Que ela esteja em situação de adultério, né? É o que tudo indica. O provavelmente eu não vou explicar, porque isso aqui daria outra aula, né? Mas é o que tudo, pelo menos visivelmente, indica, né? Então, se a pessoa está insatisfeita com aquilo, entrou no processo para ver se pode entrar no processo de nulidade, quer sair daquela situação, é uma coisa. A pessoa está junta, quer casar e o marido não quer. São situações onde a pessoa está em pecado, mas ela não está satisfeita com o pecado. Vocês estão entendendo? Sim. É diferente. Aí, por que ela não rompe ou não rompe? Isso aí necessita um padre acompanhando, dirigindo, aí não é o nosso caso. Mas a pessoa faz o curso, lê o tratado, faz os exercícios. Precisa mais do quê? Ela precisa
fazer uma confissão e precisa comungar. Quem está nessa situação de pecado público, o mesmo pecado mortal constante, ela vai poder, no dia da missa, se no caso for uma missa para a turma, ela vai poder antes confessar, se ela continua na situação de pecado? Não. Ela vai poder comungar? Não. Então, a gente pode proibir dela intimamente se consagrar a Nossa Senhora usar a corrente? Não, ninguém pode proibir. Mas eu creio que vai ficar para a pessoa algo constrangedor. Então vai ficar a cargo de cada pessoa, se ela quer fazer isso ou não. Já teve turma que a gente preparou aqui, a pessoa veio e ela era de segunda união e fez. Só que nem confessou, nem comungou. Mas veio para a missa, depois estava usando correntinha, era uma pessoa reta e tudo, continua indo para a missa e participa das coisas. Aí eu vou chegar e dizer que não pode? Não, eu estou dizendo o que é a consagração. A consciência da pessoa é ela e Deus, sim ou não? Sim. Não é só pode e não pode. Isso aí é muito simplório, né? Que aqui, quem é que vai chegar e amarrar alguém e dizer pode, não pode, né? É uma situação que não tem lógica, né? É muito sem sentido. Então cada um vai se examinar, né? Como é que está a situação. Eu falei logo isso porque é muito comum que cheguem pessoas que estejam nessa situação e perguntem. Aí, se você quiser fazer da forma que esse rapaz fez, pode fazer? Vir para a missa, depois usar. Pode, não tem nenhuma proibição. Vocês estão entendendo? Sim. E vocês que estão fazendo curso, vai dizer assim, e aí, tu tá junto, tá fazendo isso, criatura? Tem vergonha não? É isso que vocês vão fazer? Não. De jeito nenhum. Certo? Agora vamos continuar aqui. São Luís Grignion de Montfort, ele escreveu o tratado, e no tratado ele vai mostrando que a Santíssima Virgem, ela é o meio a qual mais seguro para nós nos aproximarmos de Jesus. Que na sua primeira vinda, Jesus veio por Maria, e na sua segunda vinda, ele também reinará e virá por Maria. E o sentido da consagração, um dos sentidos e as consequências da consagração, é que Nossa Senhora reine nos nossos corações. É uma das consequências da consagração, né? É tanto que tem uma fala de Nossa Senhora nas aparições que fala assim: para o fim, o meu imaculado coração triunfará. O que é o triunfo do Imaculado Coração de Maria? É o reinado de Cristo no nosso coração. Não é que a Virgem Maria reina e Jesus vai embora, não. Não é a competição entre os dois, né? A primeira consequência da consagração é que a Virgem Maria vai ali ser rainha dos nossos corações, nos ensinar a amar Jesus. A outra consequência é que Nossa Senhora vai nos encaminhando para a salvação, certo? Porque é um grande sinal de salvação quando alguém tem uma devoção à Virgem Maria. Nós até podemos não ter devoção a algum santo particular, seria bom que tivéssemos, que tenhamos, né? Mas se alguém não tiver, não tem problema. Mas se alguém não tiver uma devoção à Virgem Maria, um amor, é um mau católico. Entendem? É um péssimo católico, que precisa começar a ser um bom católico. Porque um filho que não ama a sua mãe é um ingrato, né? O padre Rui Marinho, melhor dizendo, ele vai dizer que
quanto mais beneficiado por quem nos ama, mais gratidão devemos ter. E ele vai dizer, quem foi a pessoa que mais nos beneficiou neste mundo? Deus. E a segunda pessoa? A Virgem Maria. Então a nossa maior gratidão deve ser para com Deus e para com a Virgem Maria. É tanto que os santos vão dizer assim, né? Se a maior graça, que é Jesus, veio por Maria, todas as graças também virão por ela. A maior graça quem é? É o próprio Jesus, que é a graça incriada, né? E as outras graças também virão por meio dela. O terceiro ponto, e consequência da consagração sobre a Nossa Senhora, é que Nossa Senhora nos prepara para ser esses apóstolos dos últimos tempos. E parece um termo assim bem assustador, né? Porque nos últimos tempos é necessário um grande combate contra o demônio. É tanto que Santo Agostinho vai falar que lá no início do cristianismo o demônio estava acorrentado. Mas para o fim dos tempos ele vai ser como um cachorro solto. Ele não vai ter liberdade total, mas vai ter uma grande liberdade para vir sobre os escolhidos, né? Não para destruir, mas para atacar. Então, os devotos da Virgem Maria são aqueles que devem combater de fato o inimigo infernal. Aí agora eu vou entrar um pouquinho sobre Nossa Senhora como nova Eva. Ainda é a primeira semana aqui, viu? Santo Irineu de Lyon, ele vai comparar Nossa Senhora como o contrário de Eva. Por exemplo, Eva quer dizer mãe dos viventes. Só que, infelizmente, Eva pecou. Quando a gente olha para Eva, algumas cenas, quem fez aqui o curso deve lembrar desse exemplo que eu vou dar. Talvez alguma coisa eu mude no que eu fale, mas algumas coisas serão similares, né? Lá no paraíso, um anjo se aproxima da Virgem e propõe a ela algo. Quem é essa Virgem? Lá no paraíso. Quem é? Eva. E essa Virgem estava, o quê? Casada, sim ou não? Com quem? Com Adão. Essa Virgem, ela era imaculada, sim ou não? Sim ou não? Sim, ela não tinha pecado ainda, era sem mancha, não tinha pecado. Então ali nós temos uma Virgem que é casada, que é imaculada e que está falando com o anjo. Que anjo é esse? O diabo, a serpente, o anjo do mal. Lá em Lucas nós temos também o contrário de Eva. Nós temos uma virgem imaculada, casada e conversando com o anjo. Só que era o diabo? Não. O anjo, o anjo Gabriel. Eva ouviu e desobedeceu. Nossa Senhora ouviu e obedeceu. E por isso ela é chamada de desatadora dos nós. Porque o nó que Eva amarrou, que é o nó do pecado, a Virgem Maria, pelo seu sim, pelo seu fiat, pelo seu faça-se, ela desata.
Porque às vezes a gente acha que desatadora do nó é porque assim, a nossa vida está toda enganchada, né? Não dá certo arrumar um emprego, não dá certo a gente ir para tal local, tudo dá errado, a gente bate na porta, não se abre, a gente vai para... Então vamos rezar a novena da desatadora. Sim, pode ser entendido isso aí em segundo plano, mas o nó que está falando aqui é o nó do pecado. Alguém que vive uma vida escrava do demônio. Aí, quando a gente, infelizmente, é escravo do demônio, todas as outras coisas vão sendo, de fato, um nó na nossa vida, como consequência dessa escravidão ao mal, né? Então, deu para entender um pouquinho esse paralelo entre a nova Eva e a antiga Eva, sim ou não? A Virgem Maria como essa nova Eva. E por que tem essa comparação? Porque São Paulo chama Jesus de um novo Adão. Só que na Bíblia não tem chamando a Virgem Maria de nova Eva. Tem? Não. Só que não tem chamando de forma explícita, mas de forma implícita. A gente precisa aprender a ler a Bíblia também de forma o quê? Implícita. Não está muito claro que os sinais aqui está apontando, sim ou não? Por exemplo, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, logo após o pecado. Essa mulher que vai ser inimiga da serpente é Eva? Não, é a nova Eva, que é a Virgem Maria, essa mulher. E São João vai ter toda uma teologia que vai apontar que essa mulher é a Virgem Maria. É tanto que, lá em João 2, Jesus chama a Virgem Maria de quê? Mulher. O que há entre mim e ti, chama ela de quê? Mulher. Quando, lá em João 19, mais uma vez, Jesus olha, João 19, 25 e 26, Jesus olha lá da cruz, vê a sua mãe, fala o evangelista, mas ao ver sua mãe, ele chama ela de quê? Mulher. O mesmo apóstolo João, lá em Apocalipse 12, mas antes no 11, ele vai falar que no céu surgiu a Arca da Aliança, uma arca, a antiga arca. E depois surgiu no céu um grande sinal, uma mulher revestida do sol. Ou seja, novamente, tudo isso aponta para essa mulher, que é quem? A Virgem Maria. Não é uma mulher, é a mulher. Por exemplo, em João, por que coloca Nossa Senhora como essa mulher? Porque em João, acontece, no Evangelho de São João, né? Jesus fala que não chegou a sua hora, não é isso? E quando chegar a sua hora, a hora do novo Adão, também vai estar ali a nova Eva. Quando é que chega a hora do novo Adão? Lá em João 19, que é a hora da cruz, entenderam? E quem está aos pés da cruz lá em João 19? A mulher. Vocês estão entendendo? E ela faz o contrário de Eva, porque Eva pegou o fruto que não era bendito. Era um fruto o quê? Maldito. E ela fez o que para Adão? Deu. E Nossa Senhora faz o quê? Ela oferece o seu bendito fruto na cruz, que é quem? Jesus. Vocês estão entendendo que é um grande mistério aqui, que não há separação entre a Virgem Maria e Jesus, mas cada vez uma união maior, né?
Isso que eu estou fazendo é chamado dentro do campo do estudo da Escritura, tipologia bíblica. Como é o nome? Que o próprio Jesus já fez isso, né? E os apóstolos. Que é você pegar um texto da Escritura, ou então pode ser chamado também prefiguração, né? Você pega um texto do Antigo Testamento que ele está apontando para outro, do Novo. Exemplo, lá em Isaías 7:14 ou 14:7, agora deu um branco. Mas é um dos dois. 17:14 ou 14:7. Onde fala: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Os judeus entendiam que podia ser uma jovem, uma moça, mas São Mateus entende que essa virgem era quem? Era a profecia se cumprindo na Virgem Maria. Era uma virgem de fato, né? Quando, por exemplo, São Pedro vai pregar em Atos dos Apóstolos, e ele diz que o grande rei vai reinar para sempre, era dito nos Salmos, né? E o reino de Davi não terá fim. Aí São Pedro alerta as pessoas dizendo assim: olha, nós sabemos onde é o sepulcro lá de Davi, onde está lá o túmulo dele, e ele vai dizer que esse reino que não tem fim é de quem? O de Jesus. E esse filho de Davi, que está falando lá no Salmo, se refere a quem? O trono que nunca vai cair e nunca vai ter fim, se refere a quem? A Jesus. Porque Davi estava só os ossos ali, né? Então São Pedro estava interpretando o Antigo Testamento apontando para onde? Para o Novo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, São Paulo, ele vai dizer, por exemplo, que as pessoas que passaram ali pelo Mar Vermelho, né, que passaram pela Arca da Aliança, eles foram salvos. Aí São Paulo vai entender que isso é uma alusão ao quê? Ao batismo. Aquele Mar Vermelho, aquela Arca da Aliança é um símbolo de quê? Da igreja e do batismo. Estou explicando isso para quê? Para vocês entenderem que as figuras que apontavam no Antigo Testamento apontam para o Novo. Por exemplo, a árvore do jardim aponta para quê? Para a árvore da cruz. A arca de Noé simboliza o quê? No Novo Testamento? A igreja. Vocês entendem que tem todo um sentido, só que isso leva tempo para entender, né? Às vezes a própria Bíblia explica esses textos, né? E quando a gente vai estudar sobre a Virgem Maria, tem centenas de textos que falam sobre, por exemplo, quando você vai olhar para o dia da Assunção de Nossa Senhora, que é dia 15 de agosto, o salmo que se lê qual é? O Salmo 44 ou 45, dependendo da tradução. Aí fala o quê? À vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofim. Esse salmo está falando de quem, gente? Não é claro que é dela, sim ou não? E fala que ao redor dela estão várias virgens, centenas ou milhares, fala ali que estão ao redor dela, elogiando, mostrando ali os santos, né, que prestam homenagem à realeza da Virgem Maria. O ouro de Ofim simboliza a santidade da Virgem Maria, porque o ouro é símbolo da santidade, da realeza. Ou seja, todo aquele salmo é um salmo apontando para a Santíssima Virgem. No dia da Assunção da Virgem Maria, por exemplo, o texto que é usado é Apocalipse capítulo 12, para falar da mulher revestida do sol. O texto do Evangelho qual é? Quem lembra? Vocês vão todo ano para lembrar, né? É da Assunção, né? É a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel.
E o que tem a ver Nossa Senhora visitar Isabel com a Assunção? A gente poderia perguntar, né? Mas ali tem coisas escondidas no texto que aponta. Um exemplo. Fala que Nossa Senhora foi o que para Isabel? Apressadamente. Por exemplo, no grego, vai falar sobre ligeireza, algo do tipo, algo muito rápido. E dentro da teologia, é algo interessante. Quando a gente ressuscitar, e for para o céu, se Deus quiser, né? Ressurreição da carne, a gente vai ter uma qualidade com o corpo ressuscitado que é chamada ligeireza. Ou seja, eu quero estar aqui em Marte, eu vou estar. Eu quero estar aqui, um exemplo, em Nova York, eu posso estar. O meu corpo vai ter uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz, um exemplo. Eu não vou ter limitação de espaço. Vocês estão entendendo? Não é aquela coisa, você não vê flash não. The flash não vê nem poeira para mim, para vocês. Ou seja, é algo, o corpo glorioso vai ser iluminado, né? A luz, ele vai ser impassível, ou seja, ele não vai sentir dores, não adoecer. Aí quando fala que Nossa Senhora, ela tinha pressa, está dizendo o que para nós aí de forma velada e escondida? Que ela já vivia nesse mundo como se fosse uma mulher ressuscitada. Mas ela estava ressuscitada mesmo? Não. Mas ela já vivia como uma mulher ressuscitada. É a questão também da Nossa Senhora Imaculada, né? Que ela não tem pecado. Então, a própria, ela deu a luz a Cristo, né? Cristo é santo, então Nossa Senhora é santa. Sim. Mas eu estou usando assim propriamente esse texto em si, né? Da Assunção, né? Desse mistério desse dia. Então esse apressadamente, dessa ligeireza, ou seja, por conta de uma palavrazinha está escondido ali esse mistério. Ou seja, numa palavra simples. E é tanto que tem características de algo ressuscitado ali. Não estou dizendo que ela estava ressuscitada não, viu gente? Não seria heresia, viu? Certo? É tanto quando ela chega, olha só a semelhança. Quando Jesus chega ressuscitado, ele faz o que para os apóstolos? Sopra o Espírito Santo. Quando Nossa Senhora chega para Isabel, a criança fica como? Ali, Isabel fica como? Vocês entendem aí o mistério? Pode glorificar a igreja, folks. Então, essas entrelinhas é que vão nos fazendo mergulhar, ou seja, nesse coração da Santíssima Virgem, né? No coração de Cristo que nos apresenta a Virgem Maria. Pronto, a primeira aula terminou. Vou tentar começar a segunda, certo? Que eu vou compactar, né? Vou tentar ser bem rápido nessa segunda. A segunda aula é sobre o desapego do mundo. Ou seja, o desapego do mundo. Como eu falei, a gente vai compactar essa daqui por quê? É preciso compactar porque vai ter a festa da padroeira, então não vai ter como ter 5 aulas, certo? Se eu ver que tem necessidade, eu mando uma aula extra lá no grupo, tá bom? Existe algo chamado máximas do mundo, que os santos falam, Santo Afonso em especial, né? O que são as máximas do mundo? É quando aqueles ditos do mundo, aqueles ditados, né? Aqueles provérbios cheios de loucuras, de coisas até equivocadas, até malignas às vezes. Exemplo, né? Comigo só faz uma vez, tá? Depois eu não perdoo não. Ou então outros ditados mundanos.
são máximas aonde a gente vai deixando que o mundo forme a nossa cabeça, que não são as máximas do Evangelho. Tipo, aqui se faz, aqui se paga, né? Ou seja, a gente vai deixando que as máximas, a vingança é um prato que se come frio, né? As máximas do mundo, ou seja, a mentalidade do mundo, ela vai impregnando a nossa forma de pensar. Vocês estão entendendo? Então esse apego ao mundo não é só o apego com os bens materiais, não. É o apego com a forma de pensar do mundo. Tipo assim, eu vou namorar, eu tenho que namorar como todo mundo namora. Eu não sou santo. Eu não sou ET. Então eu tenho que namorar como todo mundo namora. Então aquela coisa, às vezes, que a pessoa, até da igreja, né, caminha no Shalom, caminha já há muitos anos. Se isso aí for levar para o inferno, todo mundo vai. Vou ligar para isso aí. E a pessoa começa a achar que, porque vai uma Topic inteira para o inferno, um ônibus inteiro, ela tem que ir junto, né? Ela quer comprar a passagem dela junto. Ela acha que multidão inteira indo, ela tem que entrar no meio, porque lá é animado, né? Aí ela vai, opa, vamos lá, tem a micareta, né? É carnaval. Vamos tomar lá um choppzinho, uma cerveja. Então essas máximas do mundo. Então o relativismo, o que é o relativismo do mundo? É onde não há verdade, tudo é relativo. Tem coisas relativas? Tem. Ter coisas relativas não quer dizer que é um relativismo. Por exemplo, uma pessoa chegar cedo ou tarde aqui é relativo às circunstâncias que ela tem. Ela pode, por exemplo, ter tido um imprevisto. Então é relativo que ela possa chegar tarde. Mas se ela disser, eu chego a hora que eu quero, que não importa, ela está sendo o quê? Uma relativista, sim ou não? Porque para ela, pouco importa ter compromisso com horário, com pontualidade. É diferente ter coisas relativas e ser um relativista. Entenderam? Ainda não, né? Vou dar mais exemplos, né? Outros exemplos, Jeda. Então, por exemplo, né? A pessoa está dormindo na pregação. É uma coisa relativa, né? Mas se a pessoa vem para a pregação só dormir, e ela decide vir dormir na pregação e bagunçar e não se comprometer, é um relativismo, porque ela não valoriza aquele conteúdo. Ou seja, o relativismo é alguém que não acredita na verdade das coisas. Para ela, verdade, mentira, bem, mal, tudo é o mesmo peso. Não existe feio, bonito, belo, mal, bem, não tem. Nem pecado tem. Pecado mortal, pecado venial, pecadinho, pecadão, que história é essa? Tudo a mesma coisa. Às vezes até a gente fala, né? Não tem esse negócio de pecado mortal venial. Tudo é pecado, tudo a mesma coisa, tanto faz. Para Deus é tudo a mesma coisa. Isso é um pensamento quê? Aí quando eu dou exemplo, a pessoa instante se acorda, né? Fala assim, é a mesma coisa se eu te der um beliscão e arrancar teu pescoço? A pessoa, não. Então não diga que pecadinho e pecadão é a mesma coisa, né, criatura? É a mesma coisa se eu passar de bicicleta e sem querer bater só um pouquinho em ti e eu te atropelar, passar o carro por cima? Claro que não. Há uma proporção aí. Concordam? Sim ou não? Há uma diferença se alguém der uma cantada em alguém e a pessoa abusar sexualmente da outra. Há ou não há? Gritante. Então a gente sabe o senso de proporção. Se você olha para a sua conta e fala assim, não, eu sou relativista. Aí você ganha um salário mínimo, aí vai receber lá, só tem R$2. Usa o seu relativismo no seu salário. Fica só com R$2 e tudo a mesma coisa, né? Tanto faz ser 2 com 1.412, né? Vai, vive o mês todinho com R$2. É tudo a mesma coisa?
Ou seja, o relativista, ele é um hipócrita, ele não sustenta o relativismo dele. Entendido? O hedonismo é alguém que quer o prazer pelo prazer. Se me dá prazer, então é bom. Seja o que for. O prazer é algo ruim? Não, é algo bom. Mas ser escravo do prazer é algo ruim. Escravo da comida, não, quero comer até morrer, né? Tem pessoas que até geralmente falam assim: ai, comi que pequei. A gente até se acostuma com isso, né? E pecou mesmo. Se você fala isso, confessa, viu, filho? E se você se acostuma a viver desse jeito, igual um bicho, né? Bruto. Você não é cavalo, não é boi, não é jumento, né? Para dizer direto isso, ai, comi que pequei. Tem pessoas que comem tanto que passa mal, né? Que fica misericórdia. A pessoa, ai, comi que pequei. Peraí, mas você não sabia que cabia só daquele tanto, não? Sabia, mas era tão bom. Tão bom que eu queria era morrer mesmo. Morrer de comer. Morrer pela boca. E às vezes não só morrer de comer, mas assim, a comida me faz mal, mas eu vou comer. É melhor morrer de barriga cheia, né? Então, ter cuidado, porque é um certo hedonismo, é o prazer pela comida e pronto, né? É bom ter o prazer na comida, mas não ser escravo desse prazer. O individualismo, que é diferente da individualidade, certo, gente? O individualismo é alguém que tudo é meu, né? A pessoa que ela tem um mundinho dela. Uma coisa é você ter suas coisas, tudo organizadozinho, você tem que ter o seu tempo mesmo, é normal. Mas o individualista é alguém egoísta, ele sempre está no mundinho fechado dele. Às vezes tem casais que podem viver essa tentação do individualismo. Não, que é o meu dinheiro, que é minhas coisas, não mexa, né? É uma tentação, né? Muito grande. Dentro de uma família, viver cada um isolado numa ilha, né? É preciso ter comunhão. O contrário do individualismo é a comunhão, é o amor, é a doação. O individualismo, ele trata os outros não como pessoa, mas como indivíduo. Pessoa, eu me relaciono. Indivíduo é cada um no seu canto. Fica aí que eu fico aqui. Não se meta na minha vida que eu não me meto na sua. Eu não quero saber, né? Então isso é o quê? Também é apego ao mundo. Isso tudo que eu falei é apego ao mundo. Ó. Relativismo, hedonismo. O hedonismo também que eu não falei, voltando um pouquinho, é o mundo de hoje que tudo está girando em torno da sexualidade. A gente percebe, por exemplo, isso aqui é a meditação da primeira semana dos exercícios, viu? Desapego do mundo, certo? É a segunda semana de formação, mas é a primeira semana dos exercícios, que vai estar no livrinho, vocês vão saber fazer bem direitinho, tá bom? E vocês vão meditar sobre isso, desapegar-se do mundo. Tá? Então, hoje, a escravidão, por exemplo, da pornografia, meus irmãos e minhas irmãs, o que tem de adolescente, homem casado, pessoas já de idade, escravos da pornografia, não é brincadeira. Infelizmente hoje até mulheres, né? Até mulheres, escravos mesmos da pornografia. E daí vem outros vícios, o vício solitário, que vocês sabem qual é, né? Infelizmente a maioria é nos homens, mas algumas mulheres caem nesse vício também. E vários vícios na área da sexualidade, que cada vez mais parece que hoje está proibido de falar que os pecados em relação à sexualidade são pecados. Imagina, você está namorando e você se dá 1000 permissões no namoro. Não. No namoro é um tempo de conhecimento, de amizade. Eu até brinco às vezes nas pregações, Deus falou que nos amássemos, não que nos amassemos, né? É diferente. Não é tempo de amasso, não, né? Então, por exemplo, um namoro desregrado, um namoro onde tem o esfrega-esfrega, perdão a clareza, viu? Isso é um pecado mortal. É óbvio que é, se a pessoa tiver clareza disso e formação.
Oséias que exagero. Não, não é exagero, isso aqui é claro. Os livros dos santos, os papas, toda teologia moral boa, aqui não for pirata, e dos relativistas, que tem muitos hoje, infelizmente, para dar e vender, é claro. Por exemplo, o namoro, aonde tem o famoso beijo de língua, né? Que a pessoa só falta se devorar um ou outro. É claro que é um pecado mortal, é óbvio. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Perdão a clareza, viu? Por isso que às vezes, dentro das formações, alguns dizem, vale, porque exagero. Eu nunca ouvi alguém dizer isso, né? Vocês não precisam concordar comigo, viu? E nem precisam dizer assim, então quer dizer que se para mim me consagrar, vou precisar parar de dar esse beijo? Você se consagra, você vai saber, né? Não sei não. Eu não vou estar vigiando seu namoro, nem seu casamento, nem suas amizades, nem o que você assiste no dia a dia, nem o que você veste. Eu vou dar conta da minha vida ao Senhor, né? E você dá conta da sua vida. A gente se ama como irmão e vai rezando um pelo outro, certo? Mas essas coisas eu não estou falando coisa da minha cabeça não, viu? O que eu estou falando tem embasamento. E quem quiser pedir os embasamentos eu passo depois, viu? Porque uma vez quase me crucificaram quando eu falei isso na pregação. E quando eu mandei no privado de alguém, ela pensou, não, eu não acho isso. Qual é a tua base? Eu acho. Qual é a base para a gente continuar no nosso pecado? Eu acho. Eu acho bom, né? Entre o acho bom e aquilo que Deus quer tem uma distância enorme. Enorme. Claro que a gente não pode criar um puritanismo aqui, nem um escrúpulo. Achar que tudo é pecado, né? Até falava nós Preciosos do Horizonte, né? A gente tem que ser íntimo dos irmãos, ser fraterno. Às vezes entre nós aqui, às vezes a gente tem uma mania de nem conseguir se abraçar. Parece um bocado a gente está dando choque um no outro, né? Tem uns irmãos que são até fraternos, outros não, parece que está dando um bocado de choque, né? Não consegue nem dar um abraço casto. Parece que assim, está empurrando o irmão assim direto. Você não precisa abraçar a irmã assim não, mas dê um abraço casto normal, carinhoso. Se ela for casada, freira, qualquer que seja, dá para abraçar assim, porque é um abraço casto. Mas precisa estar abraçando assim não, tanto faz ela ser celibatária, casada ou solteira, né? Mas dê um abraço normal. Mas até no abraço normal, o irmão e a irmã parecem assim que estão levando a choque, né? Isso aqui não é castidade, é doidice. Aí o local de doido não se trata só com oração não, tem que ser um psiquiatra, né? Vocês estão entendendo, né? Equilíbrio nas coisas, certo? Posso fazer a pergunta? Sim. Sim. Minha voz está rouca. Oh. Quero um pouquinho d'água. Sim. Então, essa questão mais que você falou, né? Os abraços, amigos mesmo, né? Irmãos, enfim. É recomendado só esse abraço de lado? Ou eu nem entendi muito bem o que você falou. Se você for uma pessoa tranquila, não vai ficar ligando muito para isso não, mas eu... Pessoas católicas, né? Sim. Falando nas redes sociais, inclusive, sobre isso, né? Essa questão de como você deve abraçar o seu irmão, né? Assim. Aí eu só tinha, sei lá, de cabeça assim. Aí você falou agora, eu lembrei disso. Aí só que eu não sei, tipo, é recomendado, né? Seja, tipo, esse abraço casto, Eu não vou dizer que você deve abraçar, não. Abrace o ponto que você não sinta vontade de pecar, viu? Porque assim, eu dei exemplos porque tem irmãos que são excessivamente escrupulosos. Outros são excessivamente enxeridos. Se você é um enxerido, treine para não abraçar assim. Para abraçar assim? Né? E muito escrupuloso, né? Às vezes é bom para evitar os escrúpulos demais, né? Porque tem gente que é muito sem discernimento, entendeu? Aí não ajuda o irmão a ser santo. Aí às vezes, por exemplo, isso aqui é uma formação quase humana, já é outro assunto, né? Então depois... Enfim, dê um abraço que ajude o irmão a ser santo. Porque às vezes a gente dá um abraço no irmão que leva o irmão quase separado da esposa, né?
Misericórdia. Tenham discernimento, todo mundo tem discernimento, sim ou não? Então, é um discernimento para cada situação. Para cada situação. Acho que todo mundo é grandinho, né? Mas eu vejo que a gente é muito sem discernimento às vezes. Muito, né? Nos abraços da paz, nas missas, não aqui, mas em outros cantos eu vi assim que tinha tanta gente sem vergonha, sabe, na hora do abraço da paz. Ainda bem que acabou mais, né? Os aproveitadores, né? Enfim, sejamos fraternos, né? O olhar para o irmão, o contemplar o outro, isso é bom. Às vezes é tudo muito frio, gelado, né? A gente nem mais trata como irmão, um bocado de bicho assustado um com o outro, né? Isso aí não é castidade, isso aí não é vida comunitária. É ignorância, a gente não fala um com o outro, não dá bom dia, é tudo correndo. Aí isso aqui também é mundanismo. O mundo trata assim, todo mundo correndo, igual uns malucos, um lado para o outro, tá, né? Às vezes até quando a gente vai visitar nossas casas é assim, né? Visitar a casa de um amigo. Não, tenho que fazer tal coisa. Às vezes nem tem. É só para ir para casa, se deitar, se balançar, se atolar em um bocado de besteira. Às vezes tem, às vezes nem tem. Isso também é mundanismo, viu? A gente sempre acha que tem que estar acomodado, né? Se isolar. Individualismo, né? O comodismo também. Às vezes, por exemplo, aqui nós somos legais um com o outro. Às vezes, né? Às vezes nem aqui, né? Mas quando sai ali, aí se intriga. Isso aqui é mundanismo, gente. Quando a gente vai contra o outro, a gente está também fazendo o que Nossa Senhora fez, né? Como você falou, sobre ela assim que soube que Santa Isabel estava grávida, né? Ela foi ao encontro, Nossa Senhora não se preocupou. Eu acho que até falou, Zé, sobre a questão de carregar alguém na barriga, no curso passado. Ah, sim. Ela carregava literalmente alguém na barriga. Literalmente. Ela não ficou parada lá, acomodada, né? Ela foi, do jeito que quiser. A gente vai tocar nesse ponto aí quando for falar sobre as virtudes de Nossa Senhora. A gente vai entrar bastante nisso aí. Só para terminar, lutar contra as concupiscências. E aqui a gente já vai terminando. Porque tem a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Isso aqui já daria uma formação enorme, né? Que a gente não vai aprofundar isso aqui. Posso mandar alguma coisa que complemente, certo? Lá no grupo. Mas a gente precisa lutar contra as nossas inclinações. Inclinações desordenadas, né? Por exemplo, a gente tem uma inclinação de falar mal dos outros. Tipo assim, eu queria tanto falar mal de fulano que estava assim, quase dormindo na consagração. Aí eu, ei Glória, tu viu que fulano estava dormindo? Não é para falar mal não, mas o pessoal assim, não tem respeito, né? Sem noção. Aí a pessoa acha que está cheia de zelo, de amor pela Virgem Maria, falando mal do irmão. Aí já o outro fala assim, ei, tu viu aquela menina? Tu viu aquela calça coladíssima? Como é que quer se consagrar a Virgem Maria? Coisa feia, né? Tu viu aquela menina torce pelo Ceará, para torcer pelo Flamengo, né? Coisa triste, né? Ou é o Vasco, sei lá. Eu nem sei time não, viu? Ou seja, a gente começa aos poucos. Olha, fulano tá com um batom tão vermelho. E aquele penteado, misericórdia, viu? Ou seja, a gente começa às vezes deixar as nossas tendências desordenadas tomar conta. E lutar contra as concupiscências é não deixar que o homem velho vá vencendo. Isso exige de nós uma violência, viu, gente? Porque é tão bom falar dos outros mal, tão gostoso. É tão bom assim deixar a nossa carne reinar. Na hora, né? Aí depois vem um buraco vazio, a ressaca, a culpa. Ou seja, na hora é o prazer, é o deleite, depois é só a ressaca braba. E a cobrança. Será que eu posso comungar agora? Será que não sei o quê? Mas será que eu falei por mal? Será que eu não falei? É melhor a gente se vigiar antes. Vigiar. Certo? Então a vigilância sobre as nossas desordens. Porque, por exemplo,
Às vezes a gente vem assim, não, eu vou falar porque é para interceder, peraí. Mas examine as suas motivações antes. Calma, respira, calma. Você primeiro não haja por impulso. Veio uma motivação, examina ela, depois você age. A gente não pode, como São Tomás de Aquino falava, o homem é carnal, age pelos seus instintos. O homem espiritual, o seu instinto são as inspirações divinas. Ou seja, o que vai nos conduzir deve ser a inspiração de Deus. E não o que vem na hora da nossa cabeça, né? Porque a nossa cabeça vem um bocado de maluquice, né? Tipo assim, eu não vou mais pro curso não, porque falou isso e eu não gostei. Ele foi indireta para mim. Só pode ter sido. Que eu vi que ele olhou assim, com o olhar meio torto, o óculos assim baixou, fez careta. Ou seja, a pessoa, ela vai se deixando dominar pelas artimanhas da carne dela e do demônio e do mundo. E não, peraí, mas eu não quero ir porque, na verdade, aquilo que falou é algo que eu não quero deixar. Mas se você não consegue deixar agora, deixa Deus ir trabalhando, é um processo. Respeite o processo de Deus na sua vida. Não é mágica, não. É um processo. Calma, respira. Deus vai trabalhar. Trabalhar suas roupas, trabalhar seu comportamento, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar nas formas de pensar. É Deus. É só a gente ter paciência, que Deus tem paciência de trabalhar isso em nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, foram dadas 2 formações, não se acostumem. Eu estou dando rápido por 2 motivos hoje. Estou quase sem voz. E o segundo é porque eu deixei minha irmã sozinha lá em casa, então eu tenho que correr, certo? Mas na próxima vai ser mais longa, viu? Porque o normal é para ser 2 horas, viu? Eu vou dar em torno de 1h20, certo? Hoje só foi 58 minutos. Então vocês estão no lucro. E foram 2 pregações. A outra vai ser 1 e vai ser mais de 1 hora, certo? Não tem espaço para pergunta hoje, viu? Vocês vão agora, a gente vai rezar a Ave Maria, e vocês vão, quem está com o nome no SPC, se dirige para o nosso irmão. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas 3, agora e sempre e sem fim. Amém. Nossa Senhora, porta do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As formações eu darei sentadas porque eu não estou bem da coluna, certo? Não é charme não, viu? Os livrinhos. Vai esperar tá todos prontos ou vai Entregar logo. Aí vocês podem vir pegar os livrinhos aqui, viu? As apostilas. Só um minuto. Qual é o Pix para fazer o pagamento da da apostila? associação. É o que tem no link, né? É, do link, viu? Obrigada. Nada. Pode pagar? Quem quiser comprar esse celular, tô vendendo, viu? Martins, né? É, dentro do celular? Obrigado. De nada.